Começar hoje aqui com o livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Chopra. E começando aqui com a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. E aí ele já começa falando o seguinte: a fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. É quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura. Alinhamo-nos à força que coordena tudo no universo. No princípio não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais havia. Então, o que fala, né? Essa primeira lei espiritual do sucesso, que é a lei da potencialidade pura. Ela se apoia no fato de que nós somos essencialmente a pura consciência. E o que significa consciência pura? O que significa potencialidade pura? Trata da nossa essência espiritual, que é o campo das possibilidades, da criatividade infinita. Isso é muito falado no campo da física quântica, né? Ser infinito e ilimitado, essa satisfação. E outros atributos também: conscientização, o conhecimento, o silêncio, o equilíbrio, a sensação de invencibilidade, a simplicidade e a felicidade, que é a nossa natureza essencial, que é essa potencialidade pura. Então, quando você descobre isso, quando você sabe quem realmente é, encontra essa potencialidade. Então, o caminho é o quê? É a gente se conhecer. É trazer essa capacidade de realização dos sonhos que a gente mesmo representa, em toda essa imensidão dessa potencialidade, de tudo que poderá vir a ser. E quando a gente traz essa potencialidade, e também Chopra fala que deveria ser chamado de lei da unidade, que traz uma diversidade infinita da vida, traz a unidade do próprio espírito, porque não existe separação, gente, entre você e esse campo de energia, não existe separação entre você e seu próprio espírito. Esse campo da potencialidade é o seu próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, mais você se aproxima desse campo. E nessa experiência do eu, quando a gente começa a olhar isso e tem essa autorreferência, esse ponto de referência interior, que é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. E o oposto desse pensamento, né? Então, a autorreferência, o ponto de referência é o meu espírito, e aquilo que não é meu espírito é o objeto referência, que muitas vezes também dentro de nós é tratado como ego. Então, o que acontece quando nessa experiência aqui na vida que nós estamos, nós deixamos nos levar por esse objeto referência? A gente se deixa influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza. Então, cenários, situações, circunstâncias, pessoas, coisas. E nesse estado, a gente busca muito a aprovação dos outros. Olha só, quando eu busco muito a aprovação dos outros, eu estou vivendo o objeto referência, não a minha autorreferência, que é alinhada ao meu espírito. E aí a gente começa a trazer os nossos pensamentos e comportamentos alinhados com o que o outro vai pensar, o que o outro quer e o julgamento do outro. Né? E esses pensamentos e comportamentos, eles vão se antecipando a toda a resposta, porque fundamentam-se no medo. Olha o medo aparecendo aqui, nesse objeto referência. Nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo, gente. E esse tipo de força não é a potencialidade pura.
Poder do eu, poder real. Presta atenção aqui, se a gente experimentar o poder do eu, não vai ter medo. Não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo, entende? Nesse estado do objeto referência, é o ego. O ego está em primeiro lugar, está gritando lá e não deixando você se expressar quem você realmente é. Ele está refletindo apenas a sua autoimagem, a sua máscara social e o papel que você representa, que você quer representar, né? A sua máscara social, ela é uma persona que precisa de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque ela vive com medo. Seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, a sua alma, ele está livre dessas necessidades, gente. Ele não precisa disso, ele não está nem aí para crítica. Ele não tem medo de desafio nenhum. É livre, não se sente inferior a ninguém, mas tem a humildade, porque não se sente superior. Reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito, com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre a autorreferência e o objeto referência. Porque na autorreferência, por exemplo, você experimenta seu verdadeiro eu, né? Então você não teme desafios, você respeita as pessoas, não se sente inferior a ninguém. O autopoder é, portanto, o verdadeiro poder. Já no objeto referência, que é ele traz uma sensação de falso poder. Por ele estar atrelado, né, fundamentado no ego, ele existe enquanto existe o objeto de referência, ok? Se você tem muito dinheiro, por exemplo, um título, um cargo importante, né? Esse poder, ele desaparece juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, ele deixa de existir quando terminam essas situações. E assim que desaparecem, o poder também vai embora. Já o autopoder, ele é permanente, porque ele está em você. Ele está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e ele não atrai só coisas que você deseja, como as energias, frequências, as pessoas que possam interessar por você. É magnético, magnetiza as pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam seus sonhos e se apoia muito nas leis naturais. E é também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça, de gratidão. E esse poder é tão, gente, é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É um poder do vínculo originado do amor verdadeiro. E como que é possível aplicar a lei da potencialidade pura, esse campo de todas as possibilidades na nossa vida, no nosso dia a dia? Então, a gente consegue estar fazendo isso, usar essa criatividade, a consciência pura, ter acesso a ela. E uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio. Praticar meditação e evitar julgamento é muito interessante. Isso no dia a dia, né? Com toda a nossa cultura, com tudo o que a gente aprende. Viver em contato com a natureza também é uma outra maneira de ter acesso a essas qualidades inerentes a esse campo, dessa infinita criatividade, liberdade, felicidade, mas nem sempre a gente consegue, né? Tá em meio à natureza o tempo todo. Muitos aqui no grupo provavelmente vivem em grandes cidades. Então, vamos praticar o silêncio. E o que significa praticar o silêncio? Significa realmente assumir o compromisso de reservar um tempo para simplesmente ser. Experimentar esse silêncio representa afastar da atividade da fala mesmo, gente. É silêncio mesmo, tá? E também da atividade de tela, celular, livro. E você precisa se entregar a essa experiência do silêncio. Porque se a gente nunca se entrega a isso, a gente vai estar provocando um caos, uma turbulência dentro de nós.
Então, sempre que possível, reserve esse tempo para você. Ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período. Ah, mas eu não consigo, porque eu tenho filhos, tem isso, tem aquilo, muita coisa acontecendo. Você sabe que você consegue. Quando a gente fala um tempo, 1 hora, 2 horas, né? Espera tudo se acalmar, levanta mais cedo, ou espera, por exemplo, as crianças dormirem, para que você possa acessar essa potencialidade pura. É importante a gente silenciar. E se isso parecer muita coisa, nossa, mas 1 hora e meia, 2 horas é muita coisa, então faz por 1 hora. Ah, mas é muita coisa, 1 hora, meia hora que seja. Depois você vai aumentando, tá? Vai trazendo mais tempo para você, experimentando o silêncio cada vez mais. Quem sabe você não consegue chegar aí, às vezes, um dia inteiro. E o que acontece? Mas para que é importante isso? Né? Entrar nessa experiência do silêncio. Então, no início, o seu diálogo interior fica mais turbulento. Você vai sentir uma necessidade muito grande de dizer coisas, de ficar pensando. Tem pessoas que ficam mesmo impacientes, que ficam irritadas, que ficam agitadas, tá? Com os primeiros dias de experiência, porque sentiam uma sensação de urgência, de ansiedade. Mas se você persistir nessa experiência, seu diálogo interior ele vai começar a se aquietar. E o silêncio logo vai ficar mais profundo. Isso vai acontecendo por quê? Porque depois de um tempo, a mente desiste. Ela percebe, ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar. E ponto final. Ela vai perceber, não adianta, tá? Então, quando o diálogo interno silencia, aí sim, gente, vocês vão começar a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. E praticar periodicamente o silêncio, da forma que for legal para você, é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. Agora, qual outra? Meditação. Meditação, e o ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Através da meditação, você vai aprender a experimentar o campo do silêncio puro, da percepção. E nesse campo do silêncio puro, está o campo do quê? Da correlação infinita. O campo do infinito, o poder da organização, da energia da criação, onde todas as coisas estão conectadas a tudo que existe. Chopra fala aqui que na quinta lei espiritual, que é a lei da intenção e do desejo, você vai ver como é possível inserir um leve impulso de intenção nesse campo para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes disso, a gente está falando lá da quinta lei espiritual. Estamos aqui na primeira. Para que comece a acontecer, eu desejei, aconteceu, você primeiro precisa experimentar a quietude. Esse é o primeiro requisito. Não tem como pular esse, tá? Para que seus desejos se manifestem. E ela transporta ao campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização. Olha isso, que potência. Então imagina você atirando uma pedrinha num lago, tranquilo. Aí você vai observar as ondas que se formam. Momentos depois, quando essas ondas cessam, você atira outra pedra. E é exatamente o que a gente faz quando a gente entra no campo do silêncio puro e introduz uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que vai interligando todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar turbulenta, como um oceano turbulento, pode colocar qualquer edifício grande, qualquer construção exagerada dentro dela que ela nem vai notar. Tem uma passagem que fala na Bíblia que é o seguinte: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. O que é o fique em silêncio?
é meditar e é realmente ficar em silêncio. Tem outra maneira também de acessar o campo da potencialidade pura, que é por meio do não julgamento. Então, julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Então, se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, ao você de novo criando uma turbulência dentro de você, no seu diálogo aí interior. Essa turbulência, ela restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. Então, é por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. E é esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, você vai estar restringindo a sua conexão com o campo. Isso é simples. Então, inclusive tem uma oração que diz, né? Hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio na sua mente. É uma boa ideia, portanto, você começar o dia com essa frase. Hoje não julgarei nada que aconteça. Lembra dela toda vez que você for julgar alguma coisa. Se você achar desafiador fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas. Ou durante 1 hora. Então, durante 1 hora ou no período da manhã, eu não vou julgar nada que aconteça. Depois, gradualmente, vai aumentando esse tempo. E assim, ó, hoje não julgarei nada que aconteça, não é nada que aconteça comigo. É nada que aconteça no geral. Com o outro, quando vem me contar alguma coisa, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu sei, ok? Então, pelo silêncio, pela meditação e pelo não julgamento, você vai ter acesso à primeira lei, que é a lei da potencialidade. Quando conseguir isso, você pode acrescentar um quarto componente a essa prática aí, o contato direto com a natureza. Aí sim, tu pode dar uma fugida, vai num riacho, numa floresta, numa montanha, num lago, numa praia, num parque. Essa comunhão com a natureza vai levar você a uma interação mais harmoniosa, né, com todos os elementos das forças vitais. E vai lhe dar a sensação de união com todas as coisas vivas. O Omitakoye Oyasin. E vai permitir também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, gente. É isenta do medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio. Não é inferior nem superior a ninguém. É pura magia, mistério e encantamento. E o acesso à sua verdadeira essência também vai te dar uma pista sobre os seus relacionamentos. Presta atenção. O acesso à sua verdadeira essência vai te dar uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são reflexos do relacionamento que você tem com você mesmo. Então, por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso ou ao que for, isso é reflexo do aspecto básico da sua personalidade, de culpa, medo e insegurança. Então, nenhuma quantia de dinheiro ou sucesso vai resolver esses problemas básicos da sua vida. O que vai resolver? A intimidade com o seu verdadeiro eu. Aí sim você consegue superar esses problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando você compreende realmente a sua verdadeira natureza, você não sente culpa, nem medo, nem insegurança. Seja em relação a dinheiro, abundância, realização dos desejos, porque você sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é uma natureza intrínseca. E quando você acessa essa verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Tem uma passagem do Kafka, o filósofo, ele é filósofo e poeta austríaco, que ele fala o seguinte:
Você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso e solitário. O mundo vai se oferecer espontaneamente para você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase aos seus pés. A riqueza do universo, gente, a visível abundância, ela é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem que superar a turbulência, o caos do seu diálogo interior, mental, para entrar em contato com esse mundo abundante, pródigo, infinito, poderoso. Só então você vai criar a possibilidade de uma atividade dinâmica que você vai conseguir ter com você, só que tem que aquietar a mente. E é interessante porque é uma combinação de mente silenciosa ilimitada e infinita com mente dinâmica limitada e individual, que aí vem estabelecendo esse equilíbrio perfeito entre quietude e movimento simultâneo. O equilíbrio criador de tudo o que você quiser. É uma coexistência dos opostos, né? Quietude e dinamismo ao mesmo tempo torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. E aí é quando você compreende essa coexistência, você sim vai conseguir entrar em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância material, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, ele é dinâmico, ele é elástico, é mutável. É movimento, gente. Ao mesmo tempo que ele é imutável, quieto, tranquilo, silencioso e é um eterno repouso. A quietude em si mesma é o potencial da criatividade. Então, o movimento por si só já é a criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder de sua atenção possa levar você. Então, se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, sei lá, o movimento caótico ao seu redor, não vai impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. E aí, nessa lei, nessa primeira lei aqui da potencialidade pura, das 7 leis espirituais de Chopra, na página 26, ele vem falando o seguinte. Vamos recapitular aqui como que coloca a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. É hora de você anotar isso e começar a fazer, ok? Então vamos lá. Passo 1. Entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando o momento do dia para ficar em silêncio para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Lembra que eu expliquei aqui o silêncio? Então, você vai ficar em silêncio ou você vai fazer meditação, tá bom? Passo 2. Reservar um período do dia para comungar com a natureza. Observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano, de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. No êxtase do silêncio, em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. Então aqui, mas eu não tenho como conseguir todos os dias entrar em contato. Gente, olha para o céu. Olhar para o céu. Se você fechar os olhos agora, olha o barulho do passarinho, né? Ouve o barulho do passarinho. Escuta o vento. Como que ele tá? Ele tá mais forte? Ele tá só uma brisa? Tá parado? Olha para uma copa de uma árvore. Na tua rua, com certeza, tem uma árvore aí plantada, ou um vaso de planta que você tem em casa. Observa ela, suas raízes, as suas folhas, os tons dos verdes. E o 3 é praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo, olha lá,
Hoje não julgarei nada que aconteça. Hoje não julgarei nada que aconteça. Também é importante que durante todo o dia você se lembre de não fazer julgamentos. Não julgarei e não irei julgar, ok? Vem alguém te falar alguma coisa, você escuta, não julga. Se no teu mental você vê que você está julgando, relaxa, vai soltando isso. Fala, não, não. É hábito, gente. Eu falo uma coisa para vocês, o campo mental nosso é hábito. O que você programar nele, ele vai aprender. A